Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas. Esse programete de história pública que passeia pela política, pela filosofia, pela geografia, por diversas ciências humanas, políticas e sociais, falando sobre vários temas, né? Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem que ficou sem energia quase o dia inteiro, o senhor Felipe Monsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Estamos sem energia na vida, mas a CEMIG garantiu a nossa luz aqui, ó. Beijo, CEMIG! CEMIG é a Companhia de Energia Elétrica do Estado de Minas Gerais, tá? E culpa, como que o Pablo estava falando, culpa dos jovens universitários que estão culpa dos jovens aqui. Místicos que estão fazendo o festival. Jogos universitários que neste momento estão bem transitando por Alfenas e por outros lugares também. Que beleza. É a propaganda, inclusive, totalmente free da CEMIG aqui, inclusive. Temos também ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco para lutar contra o capitalismo, contra o fascismo e todas as formas de opressão das classes trabalhadoras. A única coisa que derrubou Kleber hoje foi a internet, mas ele já voltou. Seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? A internet tá dando uns trotes aqui. Eu acho que estão querendo imitar a CEMIG, né? Felipe, essa CEMIG é privatizada, estatal? Como é que é o esquema dela? Não fala muito alto não, senão o Zema privatiza ela, tá? Mas ela é estatal. Coitado, depois de uma dessa daí, Zema vai olhar assim, que bom. Acho que precisamos de uma privatização aqui. Aí vai faltar energia 3 dias seguidos. Ave Maria. Privatiza, né? Tem um meme de um cara, um político, né? Foi um sucesso há alguns anos atrás, que é um vídeo dele dizendo que era pra privatizar tudo. Aí ele fez um clipe onde ele tinha um raio privatizador. Que o diabo carregue para o inferno, onde quer que ele esteja. Ele e os outros liberais safados. E também temos ela que é a nossa correspondente diretamente do outro país chamado São Paulo. A senhorita Catiane Bispo. Ai, outro país mesmo, tentou ser, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. É ótimo falar os ouvidinhos. Você falou que não ia me Eu vou interromper, porque antes de gravar ela falou que ela não ia me copiar. Eu não ia, mas o Felipe me afrontou antes da gravação e eu decidi vir aqui copiá-lo. Se me atacar, eu vou atacar, hein? Pois é. Ai, começamos bem aqui, olha, bem no embate. Eu sou a China, você é os Estados Unidos, tá bom? Vamos começar assim. Um embate internacional. Catiane Bispo, não esqueça, aconteceu alguma coisa com o Zero Águia, né? Sim, tivemos o rebranding do Zero Águia e agora vamos nos chamar Portal Águia, né? Então, continuamos no mesmo endereço, mesmo Instagram, @Zero Águia, vamos mudar aos poucos, mas agora a gente mudou, vamos chamar Portal Águia. Agora estamos mais fofos, né? Eu tô brincando que agora a gente somos um Portal Aguinha, né? Justamente para trazer aí essa ideia de mais dinamismo, né? Conversar com o pessoal, enfim. Então, estamos com um novo nome, mas a nossa identidade continua a mesma. Beleza. Inclusive, você que nos ouve já sabe, né? Cada episódio a gente sugere um artigo do Zero Águia, e nesse episódio é só você clicar no link que está na descrição desse episódio, né? Que está aí no seu agregador preferido, e visitar o Zero Águia, né? Um portal com muita informação bacana, conteúdo inteligente, e que é nosso parceiro aqui, produz conteúdo com a gente aqui no podcast. Hoje estamos aqui reunidos porque é mais um dia para falar sobre geopolítica na Latinoamérica.
Você que é nosso ouvinte há muito tempo já sabe que esses programas especiais da Latinoamérica acontecem de tempos em tempos, de mês em mês ou um pouquinho mais, né, a depender da nossa organização, porque é sempre bom falar sobre o nosso continente querido. Hoje é dia de a gente falar sobre uma miscelânea de assuntos aqui, que todos eles acabam reverberando sobre os destinos do nosso continente, né? A gente tá aí, a gente assistiu recentemente a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, a seus movimentos internacionais, a possibilidade dos países que compõem o bloco dos BRICS começarem a realizar transações bilaterais utilizando outra moeda que não o dólar, e em como isso bagunçou e muito, né, os interesses norte-americanos, e inclusive deixou com medo os norte-americanos, né? Poxa, se eles vão fazer negociações sem o dólar, o que será de mim nesse processo? Vamos tentar refletir sobre isso e como todas essas questões impactam a América Latina. Será que a gente está aí diante de um protagonismo do nosso continente na próxima etapa da geopolítica mundial, né? Enfim, se o mundo não acabar, será que teremos uma Latinoamérica ainda mais forte? Vamos falar sobre isso e muito mais, mas antes vamos para alguns recadinhos especiais para você que nos ouve. Kleber, Roberto, é o seguinte, quem nos ouve, além de, né, nos acompanhar, dar esse suporte bacana aqui, a cada semana nos ouvindo, essa pessoa pode nos ajudar a atingir mais ouvintes, não é isso? Isso mesmo. Você que está ouvindo aqui o podcast Historiante, você pode ajudar sim, de uma forma bem simples, que é dando as 5 estrelas no seu aplicativo de podcasts, como por exemplo no Spotify. Ao você fazer isso, ajuda aqui o Historiante a impulsionar o nosso podcast e ele poderá ser ouvido por mais pessoas. E aí você aproveita e já copia o link, sai divulgando nos seus grupos aí de WhatsApp, faz aquela publicação bem legal no Stories do Instagram. Tudo isso ajuda a impulsionar aqui o nosso podcast e levar a palavra do conhecimento para mais pessoas. É isso aí, leve a palavra do conhecimento para mais pessoas e ajude a tornar esse mundo cada vez melhor, né? E Felipe Monsanto, temos recado da nossa parceira, não é? Temos recadinho da editora Contexto. Se você quer fazer as suas compras e ainda com um precinho camarada, com um desconto daqueles, você pode fazer as suas compras no site da editora Contexto e ao finalizar a sua compra você coloca o nosso cupom daqui do Historiante, Historiante20, o nome Historiante e o número 2 e 0. Com esse cupom, você garante até 20% de desconto nas suas compras no site da Editora Contexto. E não é só para apoiador do Historiante, tá? Você que é nosso ouvinte, você pode também fazer as suas compras e garantir o seu desconto dentro do site da Editora Contexto. E você que ainda não é nosso apoiador, aproveita e vai lá e apoia a gente, tanto no Orelo quanto no apoia.se. Quem é nosso ouvinte, quem é nosso apoiador, qualquer pessoa que está aqui acompanhando o Historiante pode usar o cupom. Mas se você é apoiador, você pode ganhar um livro da Contexto no nosso sorteio mensal de livros, tá? Seja apoiador, aproveite agora aí que está nos ouvindo e já faça o seu apoiozinho a partir de R$4 mensais. Vou dizer aqui 2 livros que chegaram. Um eu acho que pode interessar a Catiane Bispo, olha só. Chegaram 2 livrões aqui da Editora Contexto, tá? Quem recebeu foi a senhora Lídia Verônica, né? Recebeu lá. Um dos livros é o Raça Pura, uma história da eugenia no Brasil e no mundo, da Pietra Diwan. E o outro livro que chegou foi Crime, Polícia e Justiça no Brasil, de Renato Sérgio de Lima, José Luiz Raton e Rodrigo Gringelli de Azevedo, tá? 2 livraços que chegaram aqui. Pode mandar os 2 que eu quero, viu, Pablo? Eu quero os 2, mais o outro que tá faltando. Tem mais livros chegando da Editora Contexto. Esses livros serão sorteados entre os nossos apoiadores. E quem nos acompanha nas nossas redes sociais vai pegar aí uma resenha bacana que a gente vai fazer sobre cada um. Enfim, seja apoiador para poder ganhar esse livrinho aí. Agora sim, vamos para o que interessa. Vamos para o nosso giro de notícias, Catiane Bispo. Bora lá, Pablo.
BBC. Antes de Lula ir à China, Estados Unidos aumentam presença no Brasil e mostram preocupação. Depois de anos de relações mornas resultantes de ruídos causados pelo governo Bolsonaro, tanto com americanos quanto com chineses, o Brasil vai se consolidando como a nova trincheira da disputa de influência e poder entre Estados Unidos e China. As duas superpotências vivem um momento tenso em sua competição econômica e política, com troca de acusações de espionagem e difamação que ameaçam descambar para um conflito militar em Taiwan, que a China vê como seu território e que os Estados Unidos encaram como autônoma. Brasil 247. Cooperação China-Argentina não será afetada pelos Estados Unidos. Rádio Internacional da China. No encontro da comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, a generala Laura Richardson, que está em visita à Argentina, com os funcionários argentinos, a autoridade militar mencionou a influência da China na América Latina. Mais cedo, a vice-secretária de Estado norte-americana Wendy Sherman, em visita a Buenos Aires, pediu à Argentina que desenvolva relações com a China de maneira cuidadosa. Brasil 247. Viagem de Lula à China prova que a América Latina não é mais quintal dos Estados Unidos. O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de retornar de sua aguardada e bem-sucedida viagem à China, gerando otimismo e entusiasmo por um papel mais importante da América Latina, conforme emerge da sombra dos Estados Unidos. Poder 360. Presidente do México acusa Estados Unidos de espionagem abusiva. O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, acusou os Estados Unidos de espionar o governo mexicano. Segundo ele, o Pentágono está fazendo uma intromissão abusiva e prepotente que não deve ser aceita sobre motivo algum. As acusações foram feitas dias depois do jornal norte-americano The Washington Post publicar uma reportagem sobre agências de inteligência dos Estados Unidos espionarem integrantes do cartel do Golfo. Pablo, é com você. Ok, então vamos para o nosso editorial. E se a América Latina tomasse para si um papel protagonista nas relações internacionais? Não que os países latinos já não o sejam em determinadas áreas da geopolítica internacional, mas e se uma frente econômica fosse estabelecida tendo como um dos principais personagens a Latinoamérica? O mundo vem assistindo a um momento importante de movimentações políticas, em especial com a reconstrução dos BRICS. BRICS é um acrônimo que se refere a um grupo de 5 países que se destacam como grandes economias emergentes: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, fora outros países que já sinalizaram interesse em aderir a esse bloco. Os 5 países representam cerca de 42% da população mundial e cerca de 31,5% do PIB global. Até 2030, acredita-se que a representatividade no PIB mundial dos BRICS vai passar dos 50%. A China, um dos membros desse bloco, tornou-se o segundo maior parceiro comercial da América Latina, atrás apenas dos Estados Unidos, muito embora essas relações comerciais sejam desequilibradas. A América Latina fornece principalmente matérias-primas, enquanto a China fornece os bens já industrializados a preços competitivos. Os interesses da China estão baseados principalmente na compra dessas matérias-primas, mas a América Latina busca equilibrar essa balança comercial, expandindo sua capacidade de produção e fortalecendo sua competitividade para estimular a exportação de produtos com maior valor agregado. Além disso, a China intensificou sua participação em projetos de infraestrutura na América Latina, em várias áreas, inclusive na área digital. O comércio assimétrico com o país comunista traz preocupações para a Europa e os Estados Unidos, que veem um aumento da influência chinesa na região como uma ameaça à sua própria influência. Na recente viagem do presidente Lula à China, foram assinados 15 acordos bilaterais e memorandos de entendimento. A cerimônia de boas-vindas foi vista como um sucesso pelos líderes dos 2 países e Lula fez declarações
públicas que mostraram um compromisso claro de ambos os países em assumir um papel de liderança que desafiará a dominação unipolar de Washington. Essa visita marca o início de uma relação muito mais próxima entre a América Latina e aqueles que desafiam aquela dominação histórica norte-americana no cenário internacional. O tempo dirá se a viagem de Lula à China dará impulso extra aos governos latino-americanos que receberam, né, a delegação oficial da Rússia essa semana. A América Latina está assumindo papéis de liderança no processo de construção de um mundo multipolar. Seria um processo sólido ou ainda muito pouco significativo? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. Antes de mais nada, quero fazer aqui um adendo. Esse podcast está sendo gravado no dia 20 de abril, que é o dia, né, para alguns colegas de curso têm esse sonho de serem diplomatas, né? E dia 20 de abril é o dia do diplomata, em homenagem, né, ao Barão do Rio Branco, que é José Maria da Silva Paranhos, que nasceu em 1845, nesse dia, 20 de abril. Bom, Rio Branco é a capital do Acre, e uma curiosidade que eu não sei se alguns ouvintes ou os meus colegas aqui de bancada sabiam, é que o Acre foi o último, né, última compra do Barão do Rio Branco, né, o José Maria, e ele quis fazer parte do Brasil, né, o Acre, mais que tenha muitas piadinhas a respeito do Acre, que não tem graça nenhuma, inclusive, ele quis fazer parte do Brasil, diferente de alguns estados do Sul e até mesmo São Paulo. Então, queria trazer essa curiosidade aqui pro episódio, que é bem interessante essa data. Eu acredito que os Estados Unidos é um império em derrocada, sim. Estou vibrante com tudo isso. E eu achei muito interessante, eu até trouxe aqui um comentário, porque ontem, no dia 19 de abril, foi um jornalista norte-americano do New York Times, né, que é o David Wallace Hughes, né, ele escreveu uma matéria, assim, basicamente falando, o mundo realmente está se afastando dos Estados Unidos, e nessa matéria ele é tão pedante a ponto de dizer que, na verdade, apesar dessa multipolaridade, né, que está existindo no novo cenário internacional, né, dos estados, enfim, ele diz que, na verdade, o poder americano continua forte e isso, assim, é inquestionável, assim. Eu só estou citando essa matéria de ontem, obviamente, porque existem matérias pagas e existem jornalistas, né, inclusive os norte-americanos, existe essa arrogância de achar que, de fato, ninguém vai bater os Estados Unidos nunca. E eu acho isso muito interessante. Essa aliança dos BRICS, né, essa pujança dos BRICS, né, está despontando como eu diria uma terceira via, não é nem segunda, uma terceira via dentro do cenário internacional. Eu vejo isso com muito otimismo, assim, sabe? Tenho até medo de criar tantas expectativas e, de repente, mudam-se governos e as políticas externas, né, exteriores, começam a ter desdobramentos diferentes, principalmente no Brasil, né, que é de 4 em 4 anos, enfim. Mas eu acredito que a América Latina, sim, vai ser muito beneficiada. Existem os BRICS, né, inclusive, que é o Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, mas existe o que eles estão chamando de BRICS+, que é a integração de outros atores, né, então Bangladesh, Egito, Emirados Árabes, inclusive a Argentina quer entrar, né, também, nos BRICS. Então eu acho que esse despontamento dos BRICS, nessa força, né, até a criação desse novo banco, né, o novo banco de desenvolvimento que eles estão chamando, é uma alternativa muito interessante
para sair desse imperialismo, né, de práticas abusivas, inclusive utilizadas por grandes fundos como a FMI, enfim, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, o BID também, que, enfim, a Argentina vive o que vive justamente também por várias políticas fiscais e econômicas que foram obrigada a cumprir, né, além da Grécia, enfim, mas pautando aqui na América Latina, América do Sul, a Argentina foi muito prejudicada justamente por causa dessa austeridade que foi imposta, né? Então eu acho que sim, a América Latina, né, a América do Sul, falando um pouquinho de Argentina e Brasil, são lideranças que, né, são países que disputam, né, que tem essa liderança, principalmente na região da América Latina, com destaque para o México, mas enfim, o México tem vários problemas internos, inclusive uma codependência dos Estados Unidos, mas falando de Brasil e Argentina, eu acho muito interessante os dois estarem nesse bloco. Até o Chile, né, que foi uma das matérias que a gente leu aqui para abrir esse episódio também. O Chile, que sempre foi o que a gente brincava, né, que era um palco neoliberal, onde foi colocado em práticas várias políticas neoliberais, também está se alinhando aos BRICS, é muito interessante. E claro, a gente não pode deixar de entender que também tem muito a ver com a presença do Boric no governo, que é muito positivo também. Então, sim, né, respondendo e até fazendo um pouco um paralelo do que a gente conversou sobre a América Latina se tornar grande, de ser beneficiada, eu acredito que é um acontecimento muito positivo para a gente. E um dado curioso também é que o Brasil as grandes partes das commodities brasileiras são para a China, principalmente a soja, mas o Brasil ele não tem ele nunca pegou o dinheiro emprestado, né, de grosso modo falando, da China, né, é o único aqui da América Latina que nunca precisou de investimento chinês, embora seja um grande parceiro comercial. E isso, inclusive, foi falado pelos deputados, né, o senador americano, quando ele falou que o Brasil, embora esteja se alinhando à China, ainda assim ele nunca não é um credor da China, né? Não é um devedor da China. Então, achei isso muito interessante, como eles estão preocupados com isso e agora estão tentando essa reaproximação após todo esse movimento, né? Essa movimentação no cenário internacional que estou adorando. Essa semana o Eliezer, né, o editor do Zero Águia, do portal Águia, né, agora, que está sempre aqui com a gente, ele fez uma postagem a respeito dessa visita e da assinatura desses acordos entre Brasil e China, o fortalecimento do BRICS, que é um termo muito interessante, eu achei muito legal como ele falou. Ele coloca uma questão a respeito da movimentação do tabuleiro mundial, né, da economia mundial. Esses acordos, o fortalecimento do BRICS, esse deslocamento do Brasil com os Estados Unidos, isso mostra muito um movimento onde a gente está buscando fortalecer um pouco e tirar essa dependência que a gente tem da economia americana, né? Essa questão da criação da moeda de transição, de transição financeira, de economia, mostra bastante isso. A gente vê muito a necessidade do fortalecimento e da retirada da dependência da moeda do dólar, inclusive pela quebra, né, da economia americana, da desvinculação disso. A gente tem visto vários episódios nos últimos anos para cá. No começo desse ano a gente viu a questão da quebra dos bancos tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e desvincular isso, né, desvincular um pouco na nossa economia, a nossa moeda de transição do dólar para uma nova, seria uma possibilidade de um fortalecimento e do aquecimento desse bloco, do fortalecimento desse bloco, né? Até numa das leituras aqui da introdução do material que a gente estudou um pouquinho, e o Kleber ele leu agora no começo, falando que o Brasil está mostrando e a América Latina está mostrando que não é mais quintal
dos Estados Unidos, né? Isso me lembrou muito uma parte da biografia do Obama e me lembrou muito aquele momento onde houve vazamento de documentos secretos dos Estados Unidos na época do governo Dilma, onde se fala que durante o governo de esquerda no Brasil, durante o governo Dilma e durante os dois governos Lula, o Brasil ele nunca esteve tão distante, tão independente dos Estados Unidos como em outras épocas, né? E isso a gente viu o que aconteceu em seguida. Então eu acho que isso é muito, muito bom. Eu também compartilho bastante da visão positiva, né, da Catiane, com esse aquecimento, com a criação desses acordos, com a possibilidade dessa moeda, para o fortalecimento tanto da economia na América Latina, da política da América Latina, e quanto com os acordos que a gente tem nessa terceira via aí despontando ao longo desse período. Esse processo de consolidação da América Latina é algo que agora estamos vendo realmente um processo em que a América Latina ela já começa aos poucos, que sabemos que é um processo que pode perdurar anos, mas começa a quebrar um pouco essas correntes que ligam ou que ligavam tão fortemente com os Estados Unidos. Esse processo, por exemplo, que o Brasil quer com a China de retirar a utilização do dólar para vários tipos de negociação, já é um passo que pode se fazer neste sentido. Logicamente, os Estados Unidos eles vão querer voltar a ter, digamos, a sua esfera hegemônica no continente. A gente não sabe como serão os próximos passos dos Estados Unidos, porque eles também vão entrar no ano que vem, por exemplo, em um processo eleitoral, que é a reeleição de Biden, e tem um processo também para ver se Trump ele vai ser a oposição contra Biden, ou seja, os Estados Unidos eles vão estar muito envolvidos nesse processo eleitoral, e a América Latina ela pode se aproveitar, digamos, dessa não vigilância tão em cima norte-americana para estreitar as relações e contato principalmente econômico com a China, que já tem vários parceiros econômicos aqui na América Latina. E com isso, essa hegemonia, principalmente econômica norte-americana, que foi tão forte da década de 1990, 1980, ou seja, lá no século XX, ela já pode estar tendo esse alicerce ameaçado, esse alicerce pode estar sendo destruído. Logicamente, esse processo de consolidação da América Latina frente aos Estados Unidos é algo que iria durar anos, ou até mesmo décadas, já que o processo hegemônico dos Estados Unidos com relação à América Latina também é um processo que durou muitos anos. Então, a gente tem que torcer para os próximos anos termos a continuidade de governos progressistas, governos de esquerda, que não venham a ser fantoches dos Estados Unidos e que simplesmente do nada diz vamos saudar a bandeira americana e bater continência para bandeira de listras vermelhas e estrelas no quadrado azul. É interessante quando a gente fala sobre dependência, a nossa dependência em relação aos Estados Unidos, porque essa dependência ela não é natural, ela não é lógica, ela é construída historicamente. A dependência que nós temos dos norte-americanos, ela é construída no contexto do desenvolvimento da política de imperialismo no século XIX, final do século XIX e início do século XX. Ao passo em que as grandes nações europeias, os grandes impérios europeus estão colonizando África e Ásia, e colonizando, entenda, explorando, destruindo, roubando, enfim, promovendo genocídios, os Estados Unidos, quando tomam certa consciência, certa noção de sua relevância do ponto de vista econômico na região, os Estados Unidos começam a observar, não, do mesmo modo que eles estão fazendo isso lá, a gente precisa fazer aqui nas Américas. E é nesse momento que se desenvolve a política
externa norte-americana de domínio, de controle dos demais países. Então, é um processo que, do final do século XIX, início do século XX até hoje, foi construído um processo de dependência nosso em relação a eles. Eles transformaram, e é por isso que tem essa mensagem do quintal, né? Várias matérias, a do Le Monde também fala sobre essa questão da América Latina ser o quintal, né? O quintal está mudando, do texto lá do Líbio Pérez. De fato, os Estados Unidos transformam a América Latina em seu quintal durante mais de 100 anos. E é esse processo que a gente vê que esses países estão querendo se libertar. As consequências disso são várias, tanto econômicas quanto políticas. Do ponto de vista político, por exemplo, a transformação das Américas Latina, enfim, América do Sul e Central, no quintal norte-americano, o reflexo disso político inicialmente é o quê? São as ditaduras, são os golpes de Estado que acontecem, são as elites burguesas subservientes aos norte-americanos que dão golpes e se mantêm associados ao seu braço armado, que são os militares, para se manter no poder e manter os Estados Unidos como principal parceiro comercial, político e cultural e etc. e tal. Então, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, quando ela transforma o Brasil, né, em seu parceiro e os demais países latino-americanos, impõe a esses países sanções se eles se conectarem com países não alinhados à perspectiva norte-americana. É uma herança da Guerra Fria, quando os norte-americanos disputavam a primazia internacional com a União Soviética, passa a ser aí, anos depois, a briga norte-americana contra os japoneses, porque eu não sei se vocês lembram, mas antes da polarização econômica mundial entre norte-americanos e chineses, a gente teve a polarização entre norte-americanos e japoneses, do ponto de vista da tecnologia, economia e por aí vai. Só que os japoneses não aguentaram o tranco e os chineses subiram e se transformaram nesse outro grande polo que eventualmente será o primeiro país, o país mais importante, mais rico em breve, né? Do maior PIB, o mais rico e com as maiores relações comerciais. Então, é um processo histórico. A nossa dependência é um processo histórico. Quando o Lula vai e sinaliza essa aproximação ainda maior com a China, algumas pessoas vieram no Twitter dizer, olha lá, o Lula não sabe fazer política externa, está provocando os Estados Unidos e a gente vai sofrer sanções. Mal sabiam eles que esse movimento de aproximação com a China forçou os Estados Unidos não a fazer sanções, mas a abrir a carteira. Os Estados Unidos, eles ampliaram, anunciou, acho que ontem isso, né? O Biden anunciou a ampliação de investimento no Fundo Amazônia. Investimento esse que ele tinha negado antes, quando o Lula foi lá, falou sobre o Fundo Amazônia. Bom, nós podemos apenas colaborar com tanto. A aproximação, o movimento de Lula de aproximação com os chineses fez com que eles aumentassem o investimento. Então não é questão de sanção, é questão de protagonismo. Aí a gente entra no ponto que eu queria abordar. Esse protagonismo, ele vem sendo construído nos últimos meses, mas ainda é algo embrionário. A gente não sabe o que é que vai virar lá para frente, né? A ideia de uma moeda de transações internacionais entre os países do BRICS, por exemplo, vamos lá, Brasil e China. Como é que isso poderia funcionar e até que ponto isso poderia minar a primazia do dólar como moeda principal, né? Até que ponto isso poderia transformar o dólar em uma moeda secundária. E claro, eu não estou duvidando, eu só estou levantando esses questionamentos porque, de fato, ainda é uma questão embrionária. Por isso que eu pergunto no meu editorial se é algo sólido ou se ainda é algo ainda muito frágil, que ainda está em construção. Enfim, o fato que existe é o seguinte, o Líbio Pérez fala lá no artigo dele no Le Monde Diplomatique, né, que o investimento direto na China aqui na América Latina cresceu 589% na última década. O investimento atingiu 171 bilhões de dólares. E aí quais são os principais países, né? Brasil
Peru, olha só, o Brasil recebeu 70 bilhões desse investimento. Peru com 29,9 bilhões. Aí vem o Chile com 20,5 bilhões. E logo depois México com 16,9 bilhões e a Argentina com 14,9 bilhões. É muita grana investida e, inclusive, a China vai aproveitar a crise econômica de 2009 para entrar nesse processo, né? Começar a investir pesado na América Latina. Então, é a partir de 2009, na crise econômica mundial, que a China vai começar a se aproximar cada vez mais da América Latina. E, obviamente, essas relações ainda são desiguais, porque vem a China com todo o seu poderio industrial, encontra a América Latina ainda em processo de desenvolvimento e ampliação da sua indústria, e não só a indústria tradicional, mas a indústria digital também. As relações continuam sendo desiguais, e aí é onde entra a diplomacia, não é isso? Ou pelo menos os arranjos diplomáticos internacionais. Como é que esse desequilíbrio vai ser reorganizado e como é que essa relação ela vai se tornar benéfica não apenas para a China, mas também e principalmente para a Latinoamérica, né? Existe uma guerra internacional entre os Estados Unidos e a China. A América Latina é o palco disso. O Brasil é o palco disso, o Chile é o palco disso, e o questionamento que eu fico e que queria refletir com vocês é justamente esse: como é que a América Latina vai se beneficiar disso? O que é que vocês acham? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o Portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você, e tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link está na descrição desse episódio. Eu acho que a América Latina ela pode se beneficiar de toda essa expansão chinesa, digamos, nessa, vamos botar entre aspas, invasão chinesa, a partir do momento em que pode haver a troca de conhecimento, a troca de tecnologias, ou seja, a entrada de tecnologias para a produção de produtos aqui na América Latina, como por exemplo uma fábrica da Ford da Bahia, que a Ford, né, americana, ela saiu do Brasil, e essa fábrica, as instalações, ela está tendo uma negociação do governo baiano para que uma empresa chinesa, fabricante de carros elétricos, possa se instalar aqui no Brasil. Isso daí já era um ponto muito interessante, porque está trazendo tecnologia, está trazendo a própria montadora, e isso, além de gerar empregos, logicamente gerar empregos no Brasil, vai facilitar essa expansão desse modelo tecnológico que eles possam vir a trazer aqui para o Brasil. Isso seria um exemplo do que a América Latina ela pode vir a ter de vantagens numa relação com a China. Porque com os Estados Unidos a gente já viu que essas relações elas acabam sendo muito ligadas na intenção do que faça o que eu quero, senão eu dou um golpe de Estado. E isso realmente aconteceu, como por exemplo com Dilma. Então, essa movimentação da América Latina com relação à China, ela pode ser muito mais interessante a partir do momento em que há essa, digamos, troca de relações econômicas, tanto numa troca de
tecnologias, como também na expansão de mercados consumidores para os produtos da América Latina na China e vice-versa, já que nenhum dos artigos que lemos para essa mesa redonda, a gente viu que a China ela faz a exportação de produtos com preço muito mais acessível do que fazem outros países, como União Europeia e Estados Unidos. Isso facilita o consumo na América Latina, que, vamos lembrar, é uma região em que uma grande parcela da população tem uma renda baixa. E isso faz com que os produtos chineses sejam atrativos para o consumo. E eu não estou falando do produtos chineses por falta de qualidade. Não, porque até os produtos chineses que têm uma qualidade maior, como por exemplo uma determinada marca de celular, bate de frente com celulares norte-americanos e tem um preço muito mais acessível. E isso faz com que essa relação América Latina-China possa ser muito mais atrativa a partir do momento em que a América Latina ela pode vir a ter uma série de vantagens do que uma relação que é mantida através muito mais da ameaça, como por exemplo essa relação América Latina e Estados Unidos. Eu acho que esse fortalecimento e essa troca entre a América Latina e a China traz um fortalecimento também para o Mercosul. Eu acho que isso traz um poder muito grande para o Brasil, como um dos protagonistas dentro do Mercosul, traz a possibilidade de fortalecimento do bloco. E agora, mais do que nunca, a gente tem uma coisa que o Kleber falou há pouco tempo, na última fala dele, que é o poder de barganha. O que antes a gente tinha, o que era impositivo, né, pelos Estados Unidos, hoje a gente já não tem mais essa imposição, porque a gente já tem esse poder de barganha e a gente tem isso pode ajudar a fortalecer esse bloco, o que é muito importante para a gente. Essa exportação de soja, o agro, né, para a China, essa troca de tecnologia tem só a ajudar e só a fortalecer o nosso bloco aqui na região, para que a gente possa desenvolver de maneira interna, né? O que a gente tem visto nos últimos anos aí de destruição do Mercosul, de tentativa de desmontar a América Latina, desmontar o Mercosul, agora a gente vê a possibilidade da retomada, né? E a gente já falou isso em outros episódios aqui, do crescimento regional, do fortalecimento regional como um dos principais protagonistas no mundo, né? O bloco do Mercosul fortalecido. Essa ação imperialista dos Estados Unidos, ela é proposital, né? Existe uma vertente das relações internacionais que se chama imperialismo, né? Que é do imperialismo que a gente chama de realismo ou imperialismo, né? Depende da escola que está estudando, né? Escola se é austríaca, enfim. Essa vertente de dominação, de poderio militar, de dominação pelo medo, sabe? Isso é proposital, né? Os norte-americanos, eles não financiam guerras por nada, né? Esse medo, até essas corridas que se faz, armamentista, que é o que a gente está vendo agora, principalmente, não é sem motivo. Os Estados Unidos, ele cresceu assim, né? Ele se tornou grande, vamos dizer assim, dessa forma, né? Pela política do medo, né? Necropolítica, enfim, depende da visão que a gente vai dar para isso. Então, e eu acredito que hoje a gente despontou novas lideranças, porque esse eixo Estados Unidos, China, né? Não é só mais isso, não é só a Europa, não é só Rússia, né? Que a Rússia ainda foi, né, uma geração atrás ainda, que é muito recente para a história, aquele outro ponto, né, de cooperação, de luta, disso, enfim, aquela Guerra Fria, que na verdade eu acho que nunca foi fria, mas quem sou eu para contestar os historiadores mais renomados, né? Então, a China, ela conseguiu, há muitos anos, inclusive, um protagonismo comendo mesmo pelas beiradas, né? Arrumando a casa, porque tem mais de 1 bilhão de habitantes,
principalmente em zonas rurais, não é fácil, né? A China, eu fico brincando, desde a época da faculdade, que já vai fazer uns 10 anos, que a China, quando ela terminar de arrumar a casa, ninguém vai detê-la. Né, pensa, 10 anos atrás eu já falava isso. Então talvez a gente esteja começando e vivenciando esse período agora, da China se tornar, né, buscar esses parceiros comerciais, de dar esse protagonismo também. Desde a década de 50, pensa, ainda lá, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, existia-se um conceito que foi montado lá na Indonésia ainda, que era a cooperação sul-sul. O que era isso? Eram países que não se consideravam nem capitalistas e nem socialistas, eles só queriam, na verdade, fazer por meio da cooperação, né, que é se ajudar mutuamente para poder fazer trocas comerciais, não só comerciais, como socioeconômicas também, entre as suas populações. Então, que eram os países periféricos, naquele momento, que se chamava de países subdesenvolvidos, que esse termo não se usa mais, né? Em desenvolvimento. Mas pensa que naquele contexto já havia essa necessidade de juntar esses países que eram mais marginalizados, periféricos dos grandes, né, que era a Rússia, né, a União Soviética na época, e Estados Unidos. Então eu acho que esse movimento de moeda, de integração, no melhor, né, das palavras, né, integração de verdade, isso é muito positivo. Agora sim, a provocação que o Pablo fez referente à moeda, existe sim, obviamente, uma equipe de economistas que vai ter que sentar e dizer, olha, temos esse desafio, sim. Se existe uma vontade política, porque comercial já existe, isso se torna muito mais fácil, muito mais rápido. A notícia de que que a Shein, em no máximo 5 anos, vai fazer a produção das mercadorias no Brasil, tem especialistas que dizem que vai gerar quase 100 mil empregos. Pensa, 100 mil empregos no Brasil de apenas uma empresa chinesa. Então, a América Latina, ela tem muito a ganhar, porque já existe esse movimento da China na África, já existe esse movimento da China aqui mesmo, na América Latina, né? Então, eu acho que o Brasil só veio trazer uma sacramentação de dizer, é oficial, vamos nos alinhar e trazer esse grupo como um grande parceiro e vamos torná-lo grande, né? Essa iniciativa de formar um banco, de comercializar nas moedas locais, já é um grande passo. Obviamente que vai ter entraves, principalmente na questão econômica, não só econômica, mas como monetária também, né, que são políticas diferentes, mas eu acho que tem tudo para dar certo e espero que haja vontade política, né, nos próximos 20, 30 anos, para que a gente possa ver as próximas gerações se beneficiando de fato de uma cooperação, né, não essa ação opressora, né, que existe dos Estados Unidos e Europa com a gente. Então, eu acredito muito sim nesse movimento, mas eu espero que haja vontade política, para ser bem sincera. Pois é, tem que ter bastante vontade política. Eu acho que o contexto é favorável, né? Eu acredito que haja um contexto bem favorável. Até porque existe um projeto, vamos dizer assim, talvez um mega programa de investimentos internacionais da China, que é o Cinturão e a nova rota da seda, né? Que o pessoal anda comentando muito. Catiane, me ajude aí, porque a ideia deles é que esse mega projeto ele de fato consiga colocar a China de fato no primeiro pedestal, no primeiro degrau da economia mundial, né? Sim. Engraçado você falar isso, Pablo, porque quando o senador norte-americano, né, o Senado norte-americano começou a falar sobre o Brasil, uma das provocações que esse senador fez, desculpa, eu não trouxe o nome dele, mas eu vou atrás aqui, se possível, antes de terminar esse episódio. Uma das coisas que ele falou é que o Brasil, que ele não acreditava que o Brasil estivesse tão alinhado à China, justamente porque o Brasil estava fora dessa tal rota da seda, né? Que é o quê? É empréstimos e acordos bilaterais entre a China e os países aqui da América Latina, principalmente da América do Sul. Então, foi até um termo que ele utilizou. Enfim, ele falou outras besteiras, né? Porque os Estados Unidos ainda continuam falando sobre quem eles foram, né? Então, existia a doutrina Moore, né? Monroe, que eles chamam, que a América Latina, a América do Sul, as Américas, é uma área de influência norte-americana e que eles devem zelar por isso. Esse tipo de discurso me incomoda demais, principalmente porque abre brecha para muitas coisas, como foi trazido aqui no nosso editorial, pelo México, né, de infiltração, de espionagem,
de até patrocínio de grupos mais extremistas e radicalizados. Isso abriu uma brecha muito grande. E a gente sabe que os norte-americanos, eles não se deixam intimidar por qualquer coisa ou qualquer tipo de ética quando eles estiverem fazendo, né? Quando o outro faz, aí é a defesa da democracia. Sim, mas sim. Mas ele usou esse termo, né? Rota da seda. Ele falou exatamente isso. O Brasil... A nova Rota da Seda, né? A nova Rota da Seda, foi o que ele falou. Pois é, o Kleber Roberto, que é o historiador militar aqui. Fala um pouquinho aí, Kleber, sobre a doutrina Monroe. Bem, a doutrina Monroe é a doutrina em que os Estados Unidos eles acabam utilizando esse argumento para tanto, não na época que foi criada, mas até os dias atuais, de que a América seria uma América dos americanos. Só que eles utilizavam esse argumento para evitar qualquer ameaça europeia. Ah, não, a América tem que se defender, né, dos europeus e tal, porque estava no processo de independências no continente americano. Só que essa doutrina eles acabaram levando muito para o lado do América para os estadunidenses ali dos norte-americanos, fora Canadá e México. Ou seja, eles acabaram levando essa ideia de que dentro dessa esfera hegemônica da América como uma região independente dos interesses europeus, os Estados Unidos, deveriam estar à frente ali dessa, digamos, liderança hegemônica do continente americano. Isso aí acaba descambando lá dentro do Destino Manifesto, do Big Stick, de todas essas políticas que os americanos acabaram fazendo aí, uma espécie de trindade, Big Stick, Doutrina Monroe e Destino Manifesto, para se acharem donos integrais de todo o continente americano, da Patagônia até o norte ali do Canadá. E eles ainda acham até hoje que são os escolhidos de Deus para mandar em todo mundo, né? Exatamente. Apesar de já nem ocuparem mais esse posto de principal economia mundial, né? Ou então estarem em vias de sua derrocada. Eu sempre vem esse tropa de elite, sabe? Aquela coisa de eu vou cair, mas vou cair atirando. Exatamente essa a imagem que eu tenho dos Estados Unidos. Eles não vão aceitar tão assim facilmente de que eles não são mais a maior potência econômica mundial. E pode ter certeza de que não vai ser tão pacífico quanto a gente imagina, né? Prova disso tá aí os jornalistas colocando coisas de que mesmo com todo o fim anunciado, né, toda a derrocada, enfim, endividamento e tudo mais, eles ainda estão aí falando de que os Estados Unidos continuam grande. Você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, para a gente ficar mais íntimo, para a gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto está ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Bom, meus amigos, chegamos à reta final do nosso podcast, né? É o momento das nossas indicações. Chegamos aqui nessa área onde a gente faz essa curadoria gostosa para você que nos ouve há mais de 50 minutos neste episódio. Essas indicações, né, de filmes, livros, séries, o que a gente tá assistindo, lendo, acompanhando e tal, é dedicado com muito carinho para as pessoas que nos ajudam a manter o historiante de pé. São os nossos apoiadores, pessoas que nos ajudam financeiramente, isso mesmo, a manter o projeto de pé. Não é mesmo, Felipe Monsanto? Isso mesmo, são os nossos cristalzinhos, como diria Lídia Verônica, aquelas pessoas que estão com a gente e que não largam a nossa mão.
E essa semana a gente tem cristalzinho novo. A gente tem a Raquel, que é a nossa nova apoiadora lá do Orelo. Queria dedicar especialmente para ela, tá? Para Raquel. Raquel, um abraço. Inclusive a Raquel não botou sobrenome, viu? Botou pois Raquel. eu tava procurando o sobrenome dela aqui, não achei. Mas, Raquel, você sabe que esse recado é para você, tá? E a gente tá dedicando as indicações dessa semana para você e também para o Bruno Gouveia e para a Cibele de Oliveira Schneider. Essas indicações vêm especialmente para vocês três. Show de bola. Eu queria mandar um abraço especial para um ouvinte nosso que nos marcou lá no Twitter. Recentemente nós lançamos um episódio falando sobre o ChatGPT, mas diferente dos outros podcasts especializados em tecnologia, a gente falou sobre as repercussões e reflexos do ChatGPT na sociedade, né? Quais transformações do ponto de vista social, cultural, das mentalidades, como é que isso afeta a nossa sociedade. E aí o Gabriel Costa, o @Gabriel_S_Costa_, postou e marcou a gente dizendo que estava aguardando esse programa do Historiante, fazendo uma análise sobre as ciências sociais, com as ciências sociais, sobre o uso de uma tecnologia como o ChatGPT. Queria abrir esse parêntese para mandar um abraço para o Gabriel. Obrigadão por nos ouvir e por marcar a gente fica muito feliz. Meus amigos, vamos para as nossas indicações. Eu já vou começar aqui com as minhas, aproveitar logo. Primeiro, eu estava esses dias, um domingo, conversando com os colegas de trabalho aqui em Alagoas, sobre assuntos diversos, né? Enfim. E aí a gente parou para comer um cuscuz e começamos a falar sobre desenvolvimento econômico. Tudo a ver, cuscuz e economia. E aí eles começaram a comentar e falou-se muito sobre a questão da Venezuela, e um dos nossos colegas acabou dizendo que a justificativa que explica o estado econômico atual da Venezuela é a corrupção, né? Aí eu falei, não, parou, essa brincadeira começou a ficar chata agora. A explicação para o que rola na Venezuela está longe de ser uma questão meramente, exclusivamente explicada de forma simplista com a justificativa da corrupção. Aí eu fui tentar explicar toda uma conjuntura muito maior que envolve o rompimento do contrato social na democracia, a incapacidade de diálogo entre setores à esquerda e à direita do espectro político venezuelano, os interesses golpistas de uma elite que durante décadas, durante séculos, explorou a mão de obra das classes menos favorecidas na Venezuela e enriqueceu e se beneficiou com isso durante muito tempo, aliado a todo um processo de ruptura nas relações sociais, que hoje impede que a Venezuela seja um espaço governável de forma fácil. Então, assim, tem muita coisa envolvida nisso. E aí eu sugeri uma coisa que eu quero sugerir hoje para você que nos ouve. Talvez eu tenha sugerido isso há alguns anos atrás no podcast, mas eu vou sugerir novamente. Existe um documentário, eu diria que fundamental para compreender pelo menos o início do processo dessa ruptura na Venezuela, que é o documentário Puente Llaguno, Claves de una Massacre. É de 2004. Ele está disponível no YouTube. Na época que eu assisti, ele estava num blog bem obscuro da internet e eu acabei encontrando. E, assim, é um documentário que mostra como as classes dominantes na Venezuela, elas são extremamente desonestas, tão pouco se lixando para a classe trabalhadora e querem que o trabalhador mais morra. Sabe? Então, fala sobre todo esse processo que gira em torno dos manifestos populares que aconteceram numa ponte. Não é bem uma ponte, fica dentro da cidade, como é que chama? Um viaduto chamado de Puente Llaguno. Fica a minha indicação.
E aí outra coisa, sobre a relação América Latina e Estados Unidos, tem muita gente que vai no Twitter dizer, e agora nós vamos perder o nosso grande parceiro, os Estados Unidos, pela aproximação com a China. O que será de nós? Minha gente, a relação que existe dos Estados Unidos com o Brasil e com a América Latina sempre foi uma relação de exploração e desigualdade. E aí tem um livro da nossa querida parceira editora Contexto, que é América Latina versus Estados Unidos, uma relação turbulenta, escrita pelo Joseph Tuchin. Esse livro é um livro fantástico, não nos foi enviado pela editora Contexto, eu adquiri ele há alguns anos atrás, mas fica a nossa indicação e fica a sugestão dessa nossa parceira que editou esse livro, que é fantástico. E nesse livro você entende um pouco sobre essa relação totalmente desigual que existe entre os Estados Unidos e a gente. Então a gente não tá perdendo ninguém não, a gente tá ganhando um outro parceiro que propõe uma relação muito mais vantajosa do que os Estados Unidos nos oferecem. Então, igualitária também, né? Pois é um livro que eu sugiro, tá? O Joseph Tuchin, América Latina versus Estados Unidos, uma relação turbulenta. Um livro fantástico, muito bom. Eu não tô tendo tanto tempo assim para ler, mas de vez em quando eu pego ele para dar uma lidinha, pelo menos em um capítulo, para ir me alimentando de algumas informações sobre isso. Para nossa playlist, vamos lá. Tenho duas músicas. Uma é um lançamento do Salvador Sobral e do meu querido Jorge Drexler. É a música Al Llegar. Uma música muito bacana, muito legal. E outra é uma música de um cara de São Paulo, um paulistano, né, o Paulo Novaes. É uma música bem gostosa também, descobri essa semana, chama-se A Pessoa Que Você Mais Ama. Duas músicas bem gostosas para relaxar logo depois de você ouvir o heavy metal de Kleber Roberto. Ou então inverte, você começa relax e termina pauleira, batendo cabeça com o metal de Kleber Roberto. Bom, tá aí as indicações, eu passo a palavra adiante. Versão soft do Pablo, né? Então... Agora tá no... Hoje não tá gravando com o Léo Cândido, né, Pablo? Não, hoje não. Os últimos 2 episódios estávamos gravando. Eram 5 pessoas na sala. Eram os 4 debatedores e o senhorito Léo Cândido ou dormindo, ou chorando, ou rindo no meu colo. Ai, então eu vou deixar aqui limpa a baba aqui, ó. Tá escorrendo. Não, mas eu escutei o episódio, né, falando sobre o massacre das escolas, e de fato deu pra escutar o barulhinho de bebê. Eu falei, olha o Léo querendo participar do podcast. Bom, eu vou deixar aqui minha sugestão. Eu tô muito na fase ainda de filme documentário, né? Eu falo que eu tenho fases, né? Livros, depois filme documentário. E eu vou deixar 2 indicações de documentários aqui. Um que eu assisti esse fim de semana agora, que foi o Sérgio, né, na Netflix, que é o documentário sobre o diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que acabou falecendo, né? Foi, na verdade, assassinado num atentado terrorista no Iraque em 2003. Enfim, tem um recorte muito interessante, não vou nem adiantar muita coisa, porque o Sérgio assim, pelo menos eu falo por mim, por mais que eu nunca tenha querido seguir a carreira diplomática, mas ele é longe o brasileiro que chegou mais a cargos maiores, né, na diplomacia externa, né? Não aqui como diplomata brasileiro, mas como o Alto Comissariado da ONU, que, enfim, foi o 3º Alto Comissariado da ONU, e é um cara inspirador, assim, né? Filósofo por formação, então todas as falas do Sérgio é muito legal, e eu gosto muito desse retrato dele, né? Essa irreverência dele, por mais que trate de coisas mais sérias, né? Humanitárias, e ver as desgraças humanas de perto acaba mexendo muito com você. E, enfim, é um cara muito inspirador, pelo menos para mim. E eu deixo aqui a recomendação também do Sérgio, né? O nome é Sérgio mesmo, o nome do documentário, e vale muito a pena. E outro cara também, né? Tão inspirador quanto o Sérgio para mim, que é o Pepe Mujica,
E tem também um documentário sobre ele na Netflix, que é El Pepe, Uma Vida Suprema, daquele jeitão dele lá, de, sei lá, senta e vai conversando e faz você ter insights muito legais sobre a sua vida, sobre como você está vivendo a sua vida, se você, né, enfim, e ele é a própria causa dele, né, eu acho interessante que o Pepe é uma figura sensacional, assim como Sérgio também é. Então eu deixo essas duas figuras aí muito inspiradoras, pelo menos para mim, que é o Sérgio e o Pepe Mujica aí como indicação de documentário esse fim de semana. E de música, eu falei, olha, eu vou tentar trazer, assim, tudo que eu tô ouvindo mais nos últimos, sei lá, 15 dias. E eu tô ouvindo coisas muito diversificadas mesmo, assim, sabe? Meu Mix Brasil tá super, super a mil. E eu queria recomendar a música do Seu Jorge, que é Alma de Guerreiro, que ele fala muito da questão de religiosidade dele, com, né, também Jorge, né, Seu Jorge, São Jorge. E ele fala muito do Jorge, fala de como o povo brasileiro ele é guerreiro, né? Como vai atrás das coisas, e pede para que Seu Jorge defenda, né? Que proteja o povo brasileiro. Acho muito legal essa música do Seu Jorge, gosto muito. E outra música também que, né? Sempre, né? Trazendo até uma referência do que o Pablo disse, que os brasileiros dizem que estão sentindo muito, que a gente está se distanciando dos Estados Unidos, que é essa forma rastejante com que muitos brasileiros encaram a nossa relação com os Estados Unidos. Eu deixo aqui o Reconvexo, que é a música do Caetano Veloso, que há rumores de que ele escreveu para um jornalista carioca, né, quando ele criticou o Brasil lá em meados dos anos 70, 80, desculpa, e escreveu nessa Reconvexo, que é uma música muito legal, muito bacana, assim, né, e Caetano consegue dar tapas pesados em luva de pelica, né? Maravilhoso. E eu deixo aqui, eu assisti também há uns 2 semanas atrás, reassisti, que eu já tinha assistido uma vez, Amarelo, do Emicida, né? E o Emicida tem um jeito muito legal de falar de rap, que traz não só o rap, mas como todas as musicalidades brasileiras. E eu gosto muito dessa música de Madagascar dele, né? Que também traz essa questão de ancestralidade, né? Essa chaga aberta que toda a população afro-brasileira tem, que é de não saber as suas origens, né? De onde veio os seus ancestrais, né? E eu gosto muito de Madagascar porque faz uma mistura com algumas músicas, alguns insights bem legais. Então, deixo aqui como sugestão também Madagascar do Emicida. Bem, vou mandar aqui minhas indicações. Vai lá, Felipe. Vai lá. Pode ir, Kleber. Vai que eu fecho. Não, você que tá com problema de energia elétrica. Deixa que eu deixo, né? Mas eu senti que foi o Felipe que atrapalhou o Kleber, viu, Pablo? Não tô querendo, não tô sendo... Olha, eu ia elogiar suas indicações. Eu ia elogiar suas indicações aqui, ia falar que eu anotei as duas aqui pra poder assistir, que são coisas que eu quero assistir há bastante tempo, mas não vou te elogiar mais. Não vou. Não se deixe contaminar pela mensageira, Felipe. Não vou mais, entendeu? Vou fazer as minhas indicações aqui. Tem um livro que eu li esse livro no ano passado e ele me chamou muito a atenção. Eu ganhei esse livro de um amigo meu que veio dos Estados Unidos e depois eu fui pesquisar sobre ele e eu descobri que estava sendo produzida uma série a respeito dele e eu não sabia quando ia ser lançada. Por curiosidade, eu descobri que ela foi lançada semana passada e é um livro de suspense. Ela foi lançada, eu acho que umas 2-3 semanas para trás, que é uma série chamada The Last Thing He Told Me, que é um livro, na tradução livre, né? Na tradução livre é A Última Coisa Que Ele Me Disse. É um livro, o livro ele é escrito por Simon Schultz. Conta um mistério de um cara que ele se envolve num escândalo de uma Big Tech nos Estados Unidos, tudo, e ele acaba fugindo e deixa a filha para ser cuidada pela atual esposa dele, a filha enteada da esposa dele. E aí tem todo um mistério sobre escândalo, sobre venda de informações na bolsa, sobre envolvimento com tráfico de drogas, e por aí se desenvolve todo o suspense do livro. A série é muito boa, ela já lançou acho que 3 ou 4 episódios na Apple Plus, e tá bem interessante, tá bem fiel ao livro, me chamou bastante atenção isso, e a produção dela tá muito boa. Em português chama A Última Coisa Que Ele Me Disse,
e está disponível na Apple Plus. E eu vou indicar também, eu já indiquei a segunda temporada aqui, mas semana passada foi lançado um episódio extra da série brasileira na Amazon Prime chamada Dom. No último episódio, nesse episódio especial, na verdade, conta a história de um dos personagens, do pai do personagem principal, que ele se torna policial no meio da ditadura militar e ali começa ele, a gente vê muito ele fazendo aquela figura de preto e branco, o certo e errado, isso pode, isso não pode, e por aí vai, e aí desenvolve todo o episódio, e ele acaba se envolvendo com uma pessoa contra a ditadura, e aí conta toda a história do envolvimento de um policial se envolvendo com uma pessoa revolucionária. É bem interessante, não precisa assistir a série toda para assistir esse episódio, é o último episódio da temporada, é um brinde, na verdade, e eu indico ele também para assistir. Para ouvir, essa semana eu tive a maravilhosa surpresa de ser notado pela aniversariante da semana, que foi a Cel. Fiquei, assim, besta na hora que eu vi a curtida dela no meu Instagram, numa postagem eu fiz. Não dormi, estou sem dormir desde então. E em homenagem em homenagem à voz mais gostosa, mais sensual, assim, mais guti-guti do Brasil, que é a Cel, eu vou indicar uma das músicas delas, que é uma das minhas preferidas, chamada Perfume Invisível, que fala sobre um fim de relacionamento e como a pessoa ela se ergue novamente, né, pós um relacionamento aí com a ausência do amado ou da amada. E também vou indicar uma outra música. Eu tenho o costume também de revisitar alguns cantores que eu gosto, e tem uma cantora francesa que eu gosto muito dela, chamada Madeleine Pirot. Ela costuma cantar em inglês e em francês, e eu descobri há pouco tempo uma versão dela de La Vie en Rose, que é aquela canção que foi escrita logo após a Segunda Guerra Mundial, que fala sobre o amor, sobre uma vida nova, sobre viver em paz, e eu gostei muito da versão na voz da Madeleine Pirot, então eu vou indicar essa música dela, essa regravação dela, na verdade, e Perfume Invisível da Cel aí pro seu final de semana, para ficar tranquilinho, e depois você ouvir o Metallica aí do Kleber, que vem em seguida. Não, essa semana não tem Metallica. Essa semana estou um pouquinho calmo. Vocês vão ver nas indicações musicais. Porque primeiro vou indicar aqui 2 HQs. Já que essa semana tem aí em várias bolhas, em várias redes sociais, em vários nichos, a discussão se HQ é literatura. Porque Maurício de Souza está disputando, né, a cadeira na Academia Brasileira de Letras, e aí surgiu-se essa discussão. HQ, revistas em quadrinhos, são literaturas? Então eu decidi indicar 2 HQs que são adaptações de livros. Uma é o Alienista, de Machado de Assis, que foi adaptado com desenho de Francisco Vilachan. E a outra HQ é o 15, de Raquel de Queiroz, que foi adaptada com desenho de Chico. Essa discussão sobre HQ é literatura ou não, isso daí é algo bem complexo, porque se você abrir alguma pesquisa, por exemplo, no Google, você abrir HQ literatura ou não, vai ter uma discussão bem acirrada. Uns são contra, outros são favoráveis. Vocês vão querer ouvir meu ponto de vista, né? Então eu digo que acredito que as HQs elas são já parte da literatura. Se a gente for pegar a literatura, que é a arte de escrever, a arte da escrita, a HQ ela se encaixa perfeitamente dentro desse contexto. Se vocês lembrarem... O povo é meio velho, né, Kleber? A gente falou no programa do ChatGPT, da transformação das tecnologias, aí eu falei daquela música do Belchior, né? É você que ama o passado e que não vê que o novo sempre vem. Exatamente esse trecho dessa música de Belchior.
porque eu indiquei aqui 2 obras que foram adaptadas para HQ, mas se vocês pegarem HQs que não foram, digamos, adaptadas, mas que são clássicos, Gens, Pés Descalços, Persépolis, Maus, são revistas, mangá, revistas em quadrinhos, que são literalmente obras-primas, clássicos. E dentro dessa discussão, eu acho que não cabe a pessoa querer se agarrar ao saudosismo e pensar apenas em obras de Machado de Assis, obras de Jorge Amado, obras que sejam, digamos, livros. Mas acredito que a nova geração ela já se adaptou às revistas em quadrinhos, e isso faz parte, sim, da literatura. Como música, já que estou sendo aqui bem atacado, porque só coloco músicas metal, hard rock, vou colocar músicas bem calmazinhas essa semana. Uma delas é a música Beneath the Remains, do Sepultura. É tranquila essa música, que está fazendo 34 anos do lançamento deste álbum. E outra música é a música Histeria, da banda Def Leppard, que é uma música, e o álbum também é anônimo, é um álbum bem interessante porque o baterista Rick Allen foi o primeiro álbum que ele gravou sem um dos braços, que após ele sofreu um acidente, ele teve uma amputação de um dos braços. Caramba, bicho! Foi. Da banda Def Leppard. Isso, ele gravou já esse álbum já sem um dos braços, porque ele sofreu um acidente quando a banda já estava no auge, explodindo, e a banda decidiu não trocar ele. Disse, vamos dar uma pausa, você se adapta, se não der certo, aí a gente vê se encerra a banda e tal. Mas eles deram apoio, incentivaram, e ele se adaptou, fez uma bateria adaptada e gravou o álbum. Esse álbum, eles voltaram ao estúdio, porque já tinha, se não me engano, até músicas já gravadas, eles voltaram para regravar as músicas já com ele com a bateria adaptada. E aí foi um tremendo sucesso, e até hoje ele está aí na banda, tocando só com uma das mãos, porque talento, né, talento supera qualquer adversidade. Catiane, você disse que falou sobre o que, sobre aonde, rapaz? Fala aí pra todo mundo ouvir, homem. No chat o chat fica só rolando aqui e ninguém ouve, viu? Não, é pra não atrapalhar o Kleber, mas é sobre essa questão de que o novo vai acontecendo, independente de você gostar disso ou não. Eu escrevi um artigo no Portal Águia justamente falando sobre isso. É um dossiê, na verdade, né? Falando sobre as gerações. Então, você tentar evitar que o novo aconteça é uma estupidez sem tamanho, porque a vida vai vivendo, né? Eu gosto muito dessa frase. Vida vive. Então, assim, você tentar, ou você hostilizar qualquer novidade que apareça, você se fechar numa bolha e viver num mundo de mentiras. Então, a tecnologia tá aí. É uma realidade, e obviamente que vai existir lacunas sociais e a gente precisa estar atento a isso, mas a verdade é que a tecnologia pode vir para nos ajudar, né? Então vamos participar desse debate e não se fechar numa bolha, enfim, e resistir a qualquer outro tipo de mudança que venha social, até das HQs, que foi o que o Kleber trouxe pra gente aqui também. Sem dúvida, é isso aí. Bom, então, meus amigos, é isso. Chegamos ao final de mais um episódio do nosso podcast. E eu queria agradecer a você que nos ouviu até agora. Você, ouvinte querido e querida, que vai até o finalzinho, ouve a gente até o final e dá o tchau coletivo com a gente aí, enquanto lava os pratos, tá arrumando a casa, tá cuidando do seu baby, tá indo para o trabalho, tá fazendo aquela corrida gostosa para manter o físico. Saiba que a gente adora você, tá? E é isso, com grande satisfação, com grande alegria que a gente vai se despedindo. E no 3 eu vou dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Ia falar da fumaça branca, né? Eita, pô, esqueci. Kleber, Roberto, Catiane Bispo e Felipe Monsanto. Abemos podcast? Abemos podcast. Abemos podcast. Eu quase esqueci desse detalhe. O Papa quase não abemos.
Quase não havemos. O Papa quase não foi coroado hoje, fumaça branca. Então é isso, galera. Um grande abraço. E no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3. Tchau! Nossa, eu pensei mesmo que o Kleber não ia falar tchau. Eu fiquei olhando pro gráfico dele. O Kleber nos últimos Vai anos... falar.